Olá pessoal, meu nome é Simone e esse é o canal Enfermagem Fora da Caixa. E hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Edson Rodrigues. É um enfermeiro formado em 2017 que tem uma história muito interessante para contar pra gente. Olá pessoal, meu nome é Edson, sou enfermeiro. Para mim é um privilégio estar falando um pouco, da atuação do enfermeiro em determinada área. Nosso tema então hoje é voluntariado e o Edson tem muita história para contar, muita coisa interessante sobre o trabalho voluntário, principalmente na área da saúde. E aí eu queria começar te perguntando, o que é ser voluntário hoje para você? Para mim, ser voluntário é você se entregar a dar o melhor de si em prol do outro. Tá? É você desenvolver determinadas atividades a fim do bem comum. Já é uma história antiga comigo. Começou desde o tempo da graduação, através do Projeto Rondon, que é um projeto do Ministério da Defesa, onde eu participei no interior do Brasil, lá no Amazonas, capacitando profissionais de saúde e prestando assistência para a população ribeirinha lá. Edson, seus olhos brilham quando você fala de voluntariado. E eu quero saber o seguinte, existe gente no interior do Brasil precisando de voluntários? As pessoas precisam de gente que se disponibilize para ajudá-las, para fazer com que elas se sintam bem? Bom, Simoninha, como eu sempre digo, para os meus amigos e para quem me pergunta sobre o voluntariado, muitas das vezes você não precisa ir cruzar o oceano para desempenhar um trabalho social, um trabalho voluntário, vamos dizer assim. Basta você cruzar muitas das vezes a rua da sua casa para descobrir que ali requer um trabalho voluntariado. No Brasil há muita, mas muita demanda. Então o que você está dizendo é que o trabalho voluntário está em todos os lugares. Mas eu sei que você desbravou mares, que você atravessou o mar, o oceano, para ser voluntário. E eu queria que você falasse dessa experiência, porque é por isso que a gente está aqui hoje, para falar dessa sua experiência em alguns lugares da África, e eu gostaria que você contasse pra gente. É verdade, Simoninha. Desde a graduação, eu tinha um sentimento e uma vontade de prestar serviço a locais onde não havia nada. O governo não chegava, instituições não chegavam, e eu descobri que em algumas localidades da África haviam esses lugares. Então, desde a graduação, eu vinha me capacitando, tá? Busquei cursos, me qualifiquei, visando, após a minha formação, eu já executar esse tipo de atividade. Foi então que, após a minha graduação, eu já vinha me capacitando antes, em relação a idioma, a curso de qualificação na minha área da enfermagem, e após a minha formação eu participei de um projeto de uma organização norte-americana, onde que enviavam profissionais de saúde para Namíbia. Namíbia é um país extremamente pobre, com altos índices de tuberculose, malária e outras doenças endêmicas lá. Me candidatei e tive a oportunidade de ir, na época, pela primeira vez, realizar um trabalho voluntariado fora do Brasil. E ali eu consegui desempenhar tudo aquilo que eu adquiri na graduação e durante as minhas capacitações. Foi um trabalho muito gratificante. Ali eu vi a essência da enfermagem, ali eu vi o reconhecimento do paciente, ali eu descobri que a enfermagem ainda é uma profissão que vale a pena ser seguida. Qual é a essência da enfermagem que você encontrou nesses lugares para onde você foi? Primeiramente, claro, o que eu fiquei mais impressionado no trabalho voluntariado na África, em especial, foi a relação do respeito que o paciente tem com o profissional enfermeiro. Se você vê um paciente recebendo alta pelo cuidado que você prestou e te agradecendo, não tinha... Toda a graduação valeu a pena ali. Edson, existiu alguma situação difícil que você precisou lidar, onde você viu que a sua atuação como enfermeiro e voluntário foi importante, foi fundamental? Um fato que eu me recordo lá
lá na Namíbia, num hospital local lá, era que a urgência tinha somente 2 respiradores. Então, e 6 leitos. Então, se viessem 3 pacientes críticos, você tinha que escolher alguém, quem queria fazer o uso dos respiradores. Então, aí entra uma questão bem complexa ali que você tem que saber lidar. Eu, quando eu fui para a Namíbia, eu falo que as primeiras 24 horas são a hora mais crítica que tem para o voluntariado. Que nas primeiras 24 horas dá vontade de ir embora, dá vontade de pegar o primeiro voo e voltar para casa, porque é uma fase muito crítica. Questão do clima, comida, água, questões de relacionamento. Eu era o único sul-americano da equipe. Então tinha australiano, americano, alemã. Então, assim, querendo ou não, pelo fato de eu ser sul-americano, vindo do Brasil, eu acho que tinha um certo preconceito, sabe? Por eu ser sul-americano. Então, o voluntariado ele tem que estar preparado para certas situações, que nem sempre são previsíveis. Você vai descobrir ali na hora. Essa convivência com pessoas tão diferentes de outros lugares do mundo fez com que você pensasse de maneira diferente sobre determinadas coisas? E como que essas pessoas, elas te viram depois de um tempo? O que me ajudou foi que eu era brasileiro. E brasileiro sempre tem aquele jeitinho, né? Como lá não tinha muito recurso material, acaba que os europeus que ali estavam, eles tinham uma certa dificuldade. Foi aí que eu me aproveitei para dar um auxílio ali, daquele jeitinho ali. Aí foi dali que criou um vínculo, uma confiança entre ambos. E desde então foi bem legal, assim. Eles acreditaram no meu potencial e eu acreditei no potencial deles. Eu queria que você falasse de um momento muito especial que você viveu em Moçambique. Porque você atuou numa hora em que muita gente precisava. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu já participei de inúmeras missões na África e a última foi como você disse, foi o Ciclone Idai, lá em Moçambique. Eu digo que a missão de Moçambique foi a missão mais importante que eu tive, no meu ponto de vista até hoje. Foi a mais marcante. Porque ali era um cenário totalmente diferente. Ali era um país que já não tinha nada, pobre, não tinha muitos recursos, e com a chegada do ciclone, acabou que o pouco que tinha se perdeu. A maioria dos hospitais locais inundaram, então não tinha praticamente recurso nenhum. Então a gente tinha que fazer tudo bem básico. E às vezes era meio frustrante, que você queria fazer, prestar um serviço, prestar um atendimento, e você não tinha condições nenhuma. Então foi o voluntariado mais difícil e marcante que eu tive até hoje. Diversos mortos, o país colapsou, tinha questões de violência também, tá? Então foi uma situação bem diferente das demais onde eu prestei voluntariado. Teve alguma situação em que o seu trabalho foi importante ou que a atuação da equipe que você participava foi fundamental para a sobrevivência de alguma pessoa? Atuar no transporte aeromédico foi uma experiência profissional para mim, que inclusive foi muito importante, claro, né? Mas contribuir no resgate in loco dos pacientes, das vítimas, né? Para mim foi muito gratificante. Mas não só isso. Muitas das vezes nós éramos empenhados para algumas missões que sequer nós fazíamos ideia do que nós iríamos encontrar. Eu me lembro que nós fomos empenhados numa missão de ir até uma maternidade de um povoado onde as informações preliminares eram que tinham 5 grávidas. Só que chegando lá, eram no mínimo 15. E como houve a passagem do ciclone, não tinha profissionais de saúde, então elas foram largadas lá à mercê da própria sorte. Então foi eu e um médico, nós fomos deixados lá e nós ficamos lá
a noite inteira e o dia posterior inteiro lá. Então foi bem diferente, assim, porque lidar com grávida, para mim foi algo novo. Apesar que nós formamos generalista, né? Mas o meu forte é urgência e emergência. Aí ter que migrar de urgência e emergência para grávida. E eu quero saber se, além do trabalho voluntário da assistência, você também participou dessas discussões para as estratégias da crise nesse momento, lá em Moçambique. No momento em que eu fui convocado a participar dessa missão, lá em Moçambique, do ciclone, na chegada houve um gabinete de crise, e onde eram discutidas quais ações seriam tomadas, tais como onde os hospitais de campanha seriam colocados, quais equipes iriam para os lugares e etc. Tá? Nesse gabinete de crise, quem organizou foi a ONU. Eu tive o privilégio de representar o meu país, né, como enfermeiro, e participar das discussões, tá? Onde seriam colocados os hospitais de campanha, para onde que as equipes iriam, tem relação das fossas sépticas, como que seriam implementadas, e os recursos de medicação, os materiais no geral, né, para quais hospitais que iriam, e etc. Então ali eu pude contribuir também na organização do gabinete de crise, que foi uma experiência também que eu absorvi muito. Como isso ajudou a alavancar oportunidades na sua carreira? Quando você exerce um trabalho dessa magnitude fora, é claro que o seu nome ele fica um pouco reconhecido. Quando eu retornei dessa última missão agora em Moçambique, eu recebi diversos convites para trabalhar em algumas instituições, mas eu ainda vi que não era o momento. Atualmente eu sou professor também e também atuo como voluntariado, com voluntariado no Anjos do Assalto. Eu queria que você me dissesse e dissesse para as pessoas do canal o que é preciso para ser um voluntário, como que profissionais de saúde, estudantes de enfermagem ou de outras áreas da saúde podem atuar como voluntário. Para ser voluntário, basta realizar alguns cadastros em algumas organizações e lá vai estar os critérios que as instituições preconizam para você prestar algum tipo de serviço. Quem tiver interesse no voluntariado, basta acessar alguns links aqui abaixo, e eu também deixo o meu canal do Instagram, que é Edson Clandestino, Edson com I, que lá quem tiver interesse é só me chamar que eu esclareço dúvidas e etc. Eu queria te agradecer demais, Edson. Foi para mim um prazer ouvir você, saber das suas histórias, te reconhecer como enfermeiro e como profissional tão competente. E eu gostaria muito de que vocês mostrassem esse vídeo para as pessoas que estão ao seu redor. Esse é um canal para enfermeiros, mas é um canal para família também. É importante que você curta o nosso canal, divulgue esse vídeo para que a gente possa levar o Enfermagem Fora da Caixa para muitos lugares, além da caixa. E até o próximo vídeo.